Paz e graça a todos. Os irmãos e irmãs presentes neste canal, que estão aqui hoje neste vídeo, tá bom? O meu nome é Silvio Pinheiro, esta série chama-se CCB, Segredos / Bônus, né? E já estamos no vídeo 124. Esta série tem como objetivo complementar a primeira série que teve, que era a série CCB Sem Segredos, ou Segredos da CCB, que inicialmente tinha 100 vídeos, tá? Então esta série terá 40 vídeos para complementar algumas coisas curiosas sobre a CCB, tá bom? Para que você possa formar um dicionário da CCB, um guia, um almanaque online, e qualquer novidade ou dúvida que você tiver sobre a congregação, você vai encontrar aqui nesta série, tá bom? Tá ok? Beleza? Então vamos descobrir qual que é o assunto de hoje. Qual será que é o assunto que nos espera? O baúzinho do bônus? Que estranho. Um rolo de papel higiênico. Um rolo de papel higiênico. Mas que coisa, né? Lembrei. Os tópicos de ensinamento. Você viu aí a capa desse vídeo? Em que aparece a figura do legislador Moisés com as placas de pedra, né? As tábuas de pedra, as placas de pedra gravadas dos 10 mandamentos. A CCB também tem seus mandamentos, chamados tópicos de ensinamento. Tópicos de ensinamento. E tópicos mesmo, né? E eu vou explicar para vocês o que são os tópicos de ensinamento da CCB. Bem, tópico você sabe o que é, né? É um apanhado geral, onde você separa, organiza por tópicos, letras, números, frações, inciso tal, cláusula tal, letra A, letra B, número 1, A, B, e assim por diante. Então você vai dividir um texto, um trabalho, alguma coisa, faz uma divisão, uma subdivisão de um assunto para ser mais fácil abordar tal tema. Então você fala assuntos. Então esses assuntos são divididos em tópicos. Tá. Mas então o que são os ensinamentos da CCB? Os ensinamentos da CCB tem segredo aí, tá? Eu vou contar para vocês o que são ensinamentos, o que a CCB fala e qual é o segredo, tá? Os ensinamentos da CCB não tem nada a ver com esses ensinamentos aqui, ó, da Bíblia Sagrada. Os ensinamentos da CCB cabem aqui, nesse papel higiênico. Os ensinamentos da CCB são considerados esterco para a teologia racional. Por quê? Vou explicar para vocês. Primeiro, a Congregação Cristã no Brasil é uma seita meio nova ainda, né? Ela não tem nem 100 anos. Em 1936, a CCB, Congregação Cristã do Brasil na época, foi fundada por Luiz Pedroso e por uma série de anciães de descendência italiana ou italianos que moravam no Brasil, tá bom? Tiraram Luiz Franciscon da jogada e criaram uma nova igreja, dizendo para o Franciscon que aquela era a mesma igreja com outro nome. E tentaram enganar Luiz Franciscon, de certa forma, porque Franciscon tinha um problema já com outras igrejas americanas, que ele teve que trocar o nome, tentar passar para o nome dele, e os problemas que ele teve lá. Algumas dúvidas que você pode tirar nos livros do historiador Itamar Coutinho, tá bom? Lá você vai ter muitas informações, ok? Não confia naquele histórico da CCB, que lá não tem nada a ver. Mas voltando ao assunto tópico ensinamento. Em 1936, forma-se a Congregação Cristã do Brasil, registrada em cartório. O que a CCB fez? O presidente da CCB, ele organizou uma convenção, né, uma convenção da CCB. Nessa convenção estava presente o Luiz Franciscon. Ele estava aqui no Brasil, né, naquela época. E, claro, né, figurativo, como presidente, como presidente de honra, alguma coisa assim. Ele era figurativo. Quem mandava
era sempre o Luiz Pedroso, que era o ancião do Brasil. E nessas convenções foram editados para o povo o que seria feito de tal ano, o que podemos fazer, compra de terreno, tal coisa, tal coisa. O que ficou na ata foram os assuntos mais básicos que você tem acesso nas redes sociais, naqueles estatutos online, naqueles canais online do YouTube ou Google de pessoas ligadas a CCB. O que ficou em ata. Mas serviria para isso. O que você talvez não sabe é que a CCB fala para você, para mim e para todo mundo, que as reuniões gerais de ensinamentos, a RGS, né, essas assembleias gerais extraordinárias ou ordinárias, elas são locais onde são feitos, como é que eu vou dizer para vocês, processos, né? Vamos dizer assim, processos. Vamos estar processando, né, informações e tendo uma nova luz sobre um determinado assunto, vão achar uma solução para determinadas coisas, né? Por quê? Porque na CCB não tem estudo bíblico, então eles têm que fazer isso de vez em quando. Diferente das igrejas presbiterianas, que fazem a cada 4 anos, algumas fazem a 4 anos, outras não, fazem a cada 10 anos, a congregação faz sua RGA todo ano. Estava imitando a Assembleia de Deus, que fazia até determinado ponto suas reuniões anuais com seus pastores para tratar certos assuntos. E nesses assuntos surgiram lá na CCB os ensinamentos. A CCB diz que é orado e Deus dá uma guia do Espírito Santo para o ancião que vai escrever e vai falar com eles determinado assunto. Deus guiou, orientou e é para ser assim. Foi Deus que falou. Isso é o que a CCB fala sobre os ensinamentos, tá? Agora vamos contar para vocês o que é a verdade. Os segredos da CCB. Tudo bem? Você está pronto para ouvir a verdade? Então, eu vou te contar. Reunião geral da igreja cristã aconteceu lá antes do catolicismo. Né? Antes do catolicismo já aconteceu vamos dizer assim, a Assembleia de Jerusalém, né? Onde estavam os apóstolos. Depois, com a institucionalização da igreja, eu tenho um problema para falar institucionalização. Lá em 325, quando houve o Concílio Ecumênico de Nicéia, em que naquela época juntou-se os bispos da Igreja Católica, né, romana do mundo, lá das vertentes, se juntaram ali para determinados assuntos. E a Igreja Católica já fez 21 concílios. Tem períodos de anos, um ano, outro ano, 2 anos, 10 anos, 100 anos. O último concílio vaticano foi de 61 a 65, então já faz mais de 50 anos que teve o último concílio vaticano, lá na Igreja Católica. A CCB adotou esse modelo porque a Igreja Presbiteriana tinha esse modelo a cada 4 anos. A CCB adotou. O ancião Luiz Pedroso, da CCB, ele pegou uma doutrina da presbiteriana, da metodista e de outras denominações e foi juntando para fazer a sua doutrina. O segredo da CCB que você talvez não saiba, o primeiro, é que esses tópicos de ensinamentos não são dados por Deus. São simplesmente decisões humanas. No começo da CCB, da Assembleia Cristã, as mulheres participavam das reuniões. E também o povo. E até no primeiro ano da CCB, no primeiro, segundo ano, terceiro ano, nos primeiros anos da CCB, o povo ainda participava dessas reuniões, dessas convenções, dessas assembleias, ordinárias ou extraordinárias. Então o povo participava. A partir de 1949, 1950, antes de 50, né, 49, 50, né, quando estavam construindo o prédio do Brás, os anciãos resolveram chutar a população para fora, as mulheres e os homens, a irmandade, e ficarem só eles lá dentro, dizendo que Deus se mostrava para eles, né, como se fosse um ocultismo, né, uma presença de uma luz, de um anjo falando com eles. Isso é tudo mentira. É tudo mentira. Tanto que os ensinamentos da CCB, aqueles lá daquele inário lá, dos inários, não tem nada a ver com os ensinamentos. Aqueles pontos de fé e doutrina
são de Niagara Falls, de 1927, tempo que Franciscon estava à frente da igreja, digamos assim, né? Digamos assim, em frente da igreja. Ele não estava, mas vamos dizer assim. E os ensinamentos da CCB, a primeira leva de ensinamentos da CCB, ela veio de um livrinho de uma seita famosíssima e que é igualzinha à congregação nos seus, não nos usos e costumes, mas no seu comportamento. E então, o nosso querido, amado irmão Luiz Pedroso, ele pegou um livrinho na mão chamado Guia de Fé e Conduta, ou Guia de Crença e Conduta, né? Dos Testemunhas de Jeová. E nesse Guia de Fé e Conduta das Testemunhas de Jeová, tinha os ensinamentos. E ele aplicou para a igreja em 30 de março de 1936. Ele colocou em 1936 muitos, 99% dos pontos que estavam nas guias de fé e conduta das Testemunhas de Jeová. Luiz Franciscon, ele era, digamos assim, pentecostal. Já o Luiz Pedroso também tinha essa a visão pentecostal. Só que Luiz Pedroso, ele achou que pegava mal falar pentecostal. Ele achava que pegava mal, mas eram pentecostais. Já os Testemunhas de Jeová negavam digamos, a dispensação do Espírito na CCB, ou na igreja deles, ou qualquer igreja. Os Testemunhas de Jeová não criam nas evidências de línguas, e também nas curas, de certas formas. E isto era moda. O avivamento veio justamente com o movimento de línguas estranhas, e realmente línguas estrangeiras que aconteceram no começo, né? E isso despertou uma multidão maior ainda. Então, Luiz Pedroso juntou o que ele deu certo no Testemunho de Jeová com o que dava certo no pentecostalismo. Ele fundiu as duas ideias. A doutrina dos Testemunhas de Jeová, claro, com uma exceção quanto ao uso do sangue, é muito parecido, há uma pequena diferença no uso do sangue. Quanto ao nome do Criador, quanto à Trindade, ele mudou algumas coisas, mas a guia de fé e conduta é a mesma das Testemunhas de Jeová. E você sabe que a guia de fé e conduta das Testemunhas de Jeová, ela é de 1800 e, se não me engano, 77 ou 79, alguma coisa assim, 77, 79. Quando Franciscon tinha só 10 anos de idade, 10, 11 anos de idade. Então a guia de fé e conduta é muito antiga. A guia de fé e conduta, que tem os ensinamentos dos Testemunhos de Jeová, ela foi baseada na guia de fé e conduta dos Adventistas do Sétimo Dia e dos Irmãos do Advento, e aquele movimento adventista que varreu os Estados Unidos em 1800 e alguma coisa até 1865, depois da Guerra Civil Americana. Então, Luiz Pedroso pegou os ensinamentos dos Adventistas do Sétimo Dia, dos Testemunhos de Jeová, principalmente, e moldou a congregação cristã do Brasil. E disse para você e para mim que foi Deus que revelou. E ali tem todo um contexto e texto. Você pode pesquisar e você vai encontrar que são muitas similaridades nos pontos, tá bom? Muito bem. Vamos para mais um assunto. Além de vocês saberem que os Testemunhos de Jeová foram a base dos ensinamentos da CCB, você também vai ver que os ensinamentos anuais da CCB são muito contraditórios. Muito contraditórios. Eles vão e voltam com o tempo. Então, logicamente, não poderiam ser oriundos do Deus vivo ou do trono do Deus vivo. Não poderia ser, digamos, num espaço tão curto de tempo entre 1948 até 1999, aí um espaço de 50 anos, né? Quase 50 anos, não poderia mudar tanto. Teve épocas em que o ensinamento mudou em 3 anos totalmente. Então Deus foi para frente, Deus voltou, Deus pensou, Deus resolveu voltar atrás. O Deus que a CCB criou na mentalidade dos anciãos era só para te enganar, tá bom? Ensinamentos não vêm de Deus. Na verdade, o grande segredo da CCB dos ensinamentos hoje em dia é que as RGS, as reuniões gerais, são momentos que eles vão se reencontrar todos os anos para conversar entre eles, matar saudade,
trocar assuntos de construções, mostrar fotos de igrejas, planos arquitetônicos, projetos de criação de igreja, onde vão destinar dinheiro e assim por diante. E os tópicos de ensinamento, aqueles ensinamentos que você todo ano pode consultar pela internet, esses tópicos de ensinamento pouco mudam. Alguns pouco mudam. E são coisas tão esdrúxulas que impossivelmente sairiam da cabeça do ser humano, do Deus vivo. Sairiam da cabeça do ser humano e entrariam por lugares escusos. Onde já se viu Deus, no século presente, se preocupar com pessoas que comem rã, cobras, ou pessoas que utilizam cortinas velhas para fazer véu, ou, vamos dizer assim, véus de casamento católico. Cortar o cabelo, mulher não pregar, não estudar a Bíblia. São tantas coisas contraditórias que são totalmente contra a vontade do Eterno. Logicamente que as reuniões gerais, as assembleias gerais, as RGS, onde se produzem os ensinamentos da CCB, são na verdade um clubinho anual onde se encontram esses homens. Homens muito inteligentes. Essa história de que são iletrados é uma conversa fiada. A maioria dos cooperadores e anciães que estão em bairros, subúrbios, são iletrados ou pouco conhecem a Escritura, conhecem distorcido o contexto do Evangelho do Cristo, mas na verdade, os que estão lá em cima são muito inteligentes. E eles, conforme a crista da onda, a moda do ano, a moda do século, a cada 5 anos, 6 anos, eles vão analisando o comportamento dos jovens, vestuário, música, tudo, e eles vão modificando seus ensinamentos para aquele tempo. Tanto que se você for ver aí em alguns sites da CCB, dos apoiadores da CCB, fala que aqueles ensinamentos no começo lá eram para aquela época, que Deus deu para aquela época. É imutável o nosso Deus? Nele não há variação? Pense bem, se Deus é homem para que minta, filho do homem para que volte atrás. E o Jesus Cristo que foi pregado na cruz, aí, há 2007 anos atrás, é o mesmo Jesus Cristo que a CCB prega, crê? O Deus é o mesmo? Por que há tanta mudança, tanta variação? Você realmente acredita que esses ensinamentos vêm de Deus? São para o bem da Irmandade? Ou você não percebeu em que todos os ensinamentos da CCB eles têm a ver com o dinheiro que você gasta para comer uma pizza, numa pizzaria, num cinema, com a pipoca ou o ingresso no cinema, com roupas mais caras, com joias, brincos, com corte de cabelo, com viagens extravagantes e tantas coisas mais. Você pode perceber que os ensinamentos da CCB, todos eles têm atrás envolvido muito dinheiro. Que eles não querem que você gaste na sua vida, que você não viva essa vida, que você não consuma aquilo que você produz, para que você possa ofertar na igreja e viver para a igreja. A CCB, ela é um poder paralelo. Ela quer governar o que você pensa, come, veste, dorme, como se reproduz e até a forma de você se reproduzir. A CCB instrui a isso. Logicamente, esses ensinamentos não vêm do Criador, não vêm da Bíblia Sagrada. Apesar de citar um versículo outro lá isolado e alguma coisa bater, 99% é realmente produto da mente humana. E se é da mente humana, uma hora vai para algum lugar escuso. Tudo bem? Estamos certos assim? Então você ficou sabendo hoje que os ensinamentos CCB, que são aquelas normas anuais que eles editam e criam e modificam quando eles querem, a primeira vez que surgiu foi em 1936, quando o ancião Luiz Pedroso trouxe os ensinamentos dos Testemunhas de Jeová, que eram carregados dos ensinamentos dos Adventistas. Você descobriu também que esses ensinamentos eles eram acompanhados de votação popular. O povo participava das reuniões das assembleias. Então, é o povo e também outros anciães e cooperadores e locais. E você descobriu que, a partir dos anos 50, eles foram totalmente blindados as reuniões e tirando as pessoas do seio das RGS. Também descobriu que esses ensinamentos não vêm de Deus, que vêm da cabeça dos seres humanos.
e que todos eles têm um propósito de alienar as pessoas na denominação, fazendo uma lavagem cerebral para que ela se molde aos moldes daquela denominação, produzindo frutos para a denominação e para que o seu gasto, os seus produtos, o seu dinheiro, a sua vida seja dedicado à denominação, tá bom? Isso é tão verdade que todas as decisões da denominação são feitas por eles nas RGS, naquelas reuniões de ensinamento, e você é o último sempre a saber. Lembra do caso do Inário 5? Você foi o último a saber. E quando você soube, já tinha Inário novo, substituiu o velho, e vocês não puderam nem opinar no que ia ser feito. Além dos anciães aí da tua região, cooperador da tua igreja, que você não colocou lá, que vocês não elegeram, e que eles lá da panelinha deles na reunião, elegeram já os nomes que iriam, nas reuniões secretas deles, assumir determinados cargos. Mas ensinamentos CCB, eles são humanos, terrenos e, portanto, diabólicos. Não tem nada a ver com o ensinamento divino. Os ensinamentos CCB não provêm do Espírito Santo. Eles provêm das mentes dos administradores da denominação. Administradores / proprietários. Tá bom? Paz e graça a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Os segredos do CCB, se assim se permitir, / pontos, tá bom? E cuidado com esses ensinamentos aí. De Deus, eles não têm nada. O Senhor não mudará e para trás não voltará. Falava aquele hino. E aí? Por que esses ensinamentos tanto mudam de ano em ano? Paz e graça a todos.